Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Estamos ao vivo em formato videocast para você não só ouvir, mas também assistir às nossas análises semanais dos principais acontecimentos da semana. Eu sou Rodrigo Gomes e nessa semana assumo a tarefa dos meus colegas Igor Carvalho e Nara Lacerda, que estão em merecidas férias, mas voltam logo mais. Também comigo, nesse dia... Desculpa, me atrapalhei, porque eu estou desabituado a apresentar o podcast aqui para vocês. Mas você também pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram e no Facebook. Também fica disponível nos principais tocadores, como o Spotify. E você pode mandar sua mensagem e entrar em contato com a gente ao vivo, através do chat. E também através da rádio Brasil de Fato, nos 98,9 FM aqui na Grande São Paulo. Depois da operação policial mais letal da história do país, o debate sobre segurança pública voltou ao centro da agenda nacional. Mas não apenas pelas 121 mortes ocorridas no Rio de Janeiro. A operação reacendeu um debate que o Brasil não consegue resolver há décadas. Afinal, quem controla a política de segurança pública no país? E a quem ela serve? Enquanto o governo do Rio responsabiliza o Supremo Tribunal Federal e a União e a DPF das favelas, o Senado instalou a CPI do crime organizado, que já nasce marcada por disputas internas e interesses eleitorais. De um lado, o governo Lula tenta controlar a CPI e evitar que ela seja usada por interesses eleitoreiros. De outro lado, os bolsonaristas querem não só aproveitar desse espaço para fazer politicagem, mas também para ampliar políticas mais restritivas, mais repressivas no âmbito nacional da segurança pública. Afinal, que é possível esperar algo além dessa CPI, além de uma narrativa política? No 3x4 dessa semana, a gente vai analisar o tema da violência e do crime organizado sendo usado como plataforma política tanto na CPI quanto nos discursos dos governadores. Para falar desse tema, a gente vai receber a pesquisadora Carolina Grillo, professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora de violência urbana. Ela também integra o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Bem-vinda, Carolina, tudo bem? Olá, tudo bom, Rodrigo? Obrigado pelo convite para estar aqui. Nós que agradecemos você pela presença. Também está aqui com a gente o historiador Valério Arcari, nosso comentarista fixo do 3x4, que está aqui mais uma vez com a sua presença para fazer os comentários desse dia. Tudo bem, Valério? Bom dia a todos. Cá estamos. Maravilha. Bora começar, então. Carolina, a CPI ela vai ser presidida pelo senador Fabiano Contarato, do PT, e terá a relatoria do senador Alessandro Vieira, do MDB, que são dois ex-delegados. Já foi proposta a convocação de governadores, ministros, ex-ministros da Justiça e especialistas. O que a gente pode esperar dessa CPI, Carolina? Como que você tem visto a proposta de trabalho dessa comissão? Bem, eu não posso fazer um exercício de futurologia para saber quais serão os desdobramentos. Eu sei que quando eu tive notícia de que essa CPI seria instalada, fiquei muito otimista, porque afinal é importante que haja uma CPI para tematizar a questão do crime organizado, principalmente para que se possa investigar as relações entre o crime organizado e a política. E aqui no caso do Rio de Janeiro, as milícias principalmente, elas têm uma capacidade de captura, de cooptação do Estado que é muito assustadora e de influenciar as intenções de votos, de influenciar as eleições. É o grupo que mais cresceu ao longo dos últimos anos, né, de uma série histórica mais ampliada. As milícias, elas cresceram muito mais do que as facções do tráfico de drogas no total da nossa série do mapa histórico
grupos armados. Então, aqui, a partir do Rio de Janeiro, havia uma expectativa de que se pudesse apurar essa questão. No entanto, o tema da segurança pública é um tema em que o debate público é muito empobrecido. Muitas vezes as disputas acabam, né? Então, há sempre um risco da CPI virar um palanque político para defender apenas endurecimento de pena, práticas, né, políticas de extermínio, de encarceramento em massa, em vez de se fazer, de fato, uma investigação, uma apuração de qual a participação das instituições políticas na perpetuação do crime organizado no Brasil como um todo, né? E aí não só se restringindo à milícia, mas também pensando as relações entre política e as facções. Essa questão das milícias é uma questão que é muito pouco colocada, né, nesse debate público. Quando a gente coloca ali no Congresso Nacional e tal, ela acaba entrando mais numa relação das organizações criminosas, desse combate ao narcotráfico. Você acredita que é possível que a CPI consiga se desdobrar para falar de milícias, para discutir esse tema de forma mais ampla? Se é possível, não sei, mas que é necessário, sim. E no que nós, enquanto grupo de pesquisa, pudermos ajudar produzindo material de pesquisa, produzindo, enfim, elementos para instruir o debate público com relação à CPI, isso com certeza faremos. No entanto, os desdobramentos de uma CPI são políticos e eu não percebo um interesse por parte de muitos grupos políticos em tematizar a questão das milícias, porque realmente há muitas candidaturas políticas que acabam possuindo relações, tentáculos, né, enfim, relações de aliança com milícias aqui no Rio de Janeiro. Isso não é algo que eu estou inventando na minha cabeça, uma série de investigações já chegaram, né, vereadores, deputados estaduais e que estão conectados também com gente que vai, né, que está no Congresso Nacional. Certo. Então essas alianças, elas são muito perigosas e precisam ser debatidas em plenário. Tá certo. Valério, a gente vai ter nomes da extrema-direita nessa comissão, né, como Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, Hamilton Mourão e Magno Malta, mas ficaram sem o controle dela, né? A gente tem o senador Fabiano Contarato na presidência e o Alessandro Vieira na relatoria. Não são exatamente... Um é do PT, né, progressista, e o outro não é um bolsonarista, apesar de ser do MDB. Não é uma pessoa um pouco mais aberta ao debate, são dois ex-delegados, né? O que a gente pode esperar da atuação dessa comissão? Como que a extrema-direita pode se utilizar dela para palanque político? Como que você está vendo essa comissão? Eu creio que vai ser um palanque da extrema-direita e indissociável da operação de chacina que foi organizada por Cláudio Castro. Para dizer, digamos, com as palavras mais claras possíveis, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma operação criminosa, uma chacina, um massacre. Uma matança, como diz corretamente o Lula. E vem na sequência de muitas matanças. Uhum. Nós temos uma história de chacinas. Conseguiu Castro superar a tragédia do Carandiru de mais de 30 anos atrás. Evidentemente, há um clamor, há uma demanda, uma necessidade urgentíssima de estabelecer controles sobre o crescimento do crime organizado, mas ele é indissociável da tragédia histórica que é o capitalismo periférico brasileiro. 40% da população do Rio de Janeiro vive em favelas, vive em comunidades onde as condições materiais de existência são semelhantes a da África subsaariana. E nós esperamos que, numa economia como a nossa, em que para os filhos da pobreza e da miséria, na sua maioria negros, herdeiros de gerações e gerações de oprimidos desde os 3 séculos e meio da escravidão, imaginar que não vão surgir organizações capitalistas
improvisadas de baixo para cima, que tem como objetivo ganhar dinheiro o mais rapidamente possível, burlando as leis. Imaginar que isso não iria acontecer é de uma ingenuidade. Então, o primeiro elemento, evidentemente, é que essa comissão vai ser um palco demagógico para defender o modelo Bukele de El Salvador, que é o projeto da extrema-direita para toda a América Latina. O projeto é regime ditatorial com presença hegemônica de forças armadas e policiais, garantindo a lei e a ordem para o bom funcionamento dos negócios. E evidentemente, não sai nada de bom desta CPI, porque ela prepara, na verdade, um palanque para a disputa eleitoral do próximo ano. O sentido desta CPI é fazer campanha, desde agora, para derrotar o Lula e dizer que o PT e a esquerda são incapazes de proteger a sociedade dos vândalos armados. Quando, na verdade, o exemplo mais extraordinário em muitos anos que nós tivemos de uma operação bem-sucedida foi a Carbono Oculto, que atingiu o núcleo central, o coração da operação, da organização mais poderosa, que é o PCC, e que está legalizando seus negócios numa associação direta com o capital financeiro, como ficou claro no episódio da Fintech da Faria Lima. A gente vai desenrolar muito bem em cima disso ainda, Valério. É legal, você trouxe vários temas que a gente com certeza vai abordar, mas acho que esse primeiro que você traz, da questão da matança, do extermínio, de como essa operação foi conduzida, acho que é uma coisa interessante da gente tratar e já discutir também com a Carolina, que é as ações policiais mais violentas, mais drásticas, de matança, de extermínio, elas são recorrentes. Claro. E elas têm, além do objetivo direto de eliminar agentes criminosos, ela também tem um objetivo, imagino, de causar uma repercussão, um medo de que você ingresse no crime, um medo de que acredita-se que as pessoas iriam se afastar da criminalidade a partir de ações muito violentas ou do risco de serem presas por grandes períodos, por tempos cada vez maiores e com penas cada vez mais drásticas. Porém, não é o que a gente vê. O que a gente vê é que cada vez que isso acontece, esses postos vão ser substituídos por outros jovens, por outras pessoas. Claro, não funciona. Por mais pessoas. Por que isso não acontece? Por que esse tipo de ação está fadada ao fracasso, na sua opinião? Porque o apelo que as organizações criminosas têm é maior do que o medo da repressão do Estado, porque nós vivemos uma situação em que, para uma parte substantiva, muito significativa da juventude popular, a oportunidade de construir uma vida com um horizonte de felicidade é muito reduzida. Veja, os jovens querem ser felizes. Não são só os jovens que nasceram nas camadas médias, eurodescendentes, brancos, que querem ser felizes. É parte da condição humana alimentar a esperança de que a vida pode ser melhor, que a vida não se resume a dormir 5 ou 6 horas, se pendurar no transporte coletivo durante 1h30, 2 horas, 2h30, trabalhar 8, 9 horas, 5, às vezes, como muito, 6 dias por semana, é a jornada 6x1, e ter como a maior aspiração que chegue o domingo para poder dormir pelo menos 8 horas. Então, há uma expectativa de que a vida não se resume a lutar por algo que é um horizonte de pobreza, miséria, embrutecimento. E a realidade, digamos, dramática é que, para uma parcela da nossa juventude, que nasceram sem pai, que nasceram na pobreza, que foram criados pelas suas mães, que são negros, que vieram de famílias iletradas, que têm enormes dificuldades de inserção no processo educacional, que tropeçam na vida.
As organizações criminosas, elas oferecem uma recompensa imediata. Ou seja, eles vão ganhar por semana o que, se conseguissem um emprego, ganhariam durante um mês ou até mais, dependendo. Então, a possibilidade do crime organizado substituir de forma vertiginosamente rápida todos os que são presos ou chacinados, assassinados, é, é mais do que uma possibilidade, é um vaticínio certeiro, é inevitável que isso aconteça. E nós temos experiência, porque estas organizações são reprimidas à bala há décadas e décadas. E hoje estas organizações criminosas estão cada vez maiores, portanto... Mais fortes do que nunca, né? Mais fortes do que nunca. Então, eles organizam dezenas de milhares à escala nacional. Vamos ter, digamos, um mínimo de sentido das proporções. Por que repetir ininterruptamente uma tática de combate ao crime organizado que não funciona? Que já está demonstrado no laboratório da vida que é inútil. E, portanto, o que está acontecendo é que a extrema-direita ela se apoia frequentemente nas milícias, tem relações que são indissimuláveis com as milícias, que são também organizações criminosas, mas construídas por ex-policiais, e ela, por outro lado, está engajada numa campanha de politização desonesta, porque atribui à esquerda, quando nós defendemos que há limites para o Estado e que, portanto, o Estado não pode combater o crime organizado na base do tiro na cabecinha, ou seja, que há limites para a ação do Estado, que o Estado não se pode transformar numa organização criminosa para combater, a pretexto de combater organizações criminosas. Isso é usado contra a esquerda para dizer que defende bandido, para manipular esse debate. O medo popular. As pessoas estão com medo e é natural que tenham medo. As pessoas querem soluções, né? E é isso que a gente está debatendo principalmente. Queria chamar a Carolina de volta para a gente encaminhar a nossa discussão, que assim, as pessoas querem soluções. E o que o Estado tem oferecido, de forma geral, é isso, né? Matança, extermínio, ou as propostas que acabam vindo do Congresso, que ampliam penas, ampliam o escopo das punições, restringem mais a vida dos apenados, ou tentam liberar ainda mais a atuação das polícias. Por que depois de tantas ações nessa linha, Carolina, a gente não vê mudança efetiva na segurança pública? Por que as coisas não melhoram? Bem, há uma insistência em se fazer mais do mesmo, achando que vai se obter um resultado diferente. Então, há 4 décadas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o que se faz é combater os grupos desde... Na verdade, a polícia já tinha essa prática de extermínio, os grupos de extermínio foram formados no interior da polícia aqui no Rio de Janeiro na década de 50, muito antes de existirem facções, né, que já tinha o esquadrão motorizado, que matava pequenos suspeitos de terem praticado pequenos roubos e assinava com EM, que então virou conhecido como Esquadrão da Morte, depois a Escuderie Lecoq. Então, sempre houve grupos de extermínio no interior das instituições policiais, com uma chancela da opinião pública, como algo naturalizado num país em que valores democráticos não se universalizaram mesmo depois da democratização, né? Então há uma chancela popular às práticas de extermínio e empobrecimento do debate sobre segurança pública, que é sempre centrado, né? Ele é mobilizado por autoridades mal intencionadas que mobilizam esse medo da população. Enfim, a segurança se tornou principal problema do ponto de vista da população na última pesquisa da Quest, né? Pela primeira vez a segurança pública ultrapassou questões sociais, de desigualdade. Então, esse medo é mobilizado
para vender soluções fáceis para problemas complexos. E essas soluções fáceis é tentar fazer mais do que já se faz há muito tempo. Há uma percepção do ponto de vista da população de que o problema da violência se deve à impunidade, sendo que não há impunidade. A gente, na década de 90, você tinha uma população prisional muito, muito, muito inferior à que se tem hoje. Era da ordem dos 100 mil pessoas presas, e hoje em dia a gente tem quase 1 milhão de pessoas privadas de liberdade, ou seja, foi um processo de encarceramento acachapante, assim, um aumento do encarceramento muito significativo, que só contribuiu para fortalecer as facções, uma vez que elas surgiram no interior dos presídios, e elas se articulam a partir do interior dessas instituições. Então, o encarceramento em massa só aumenta o poder das facções, que muitas pessoas que às vezes não estão relacionadas a esses grupos, por serem presas, pequenos traficantes acabam integrando essas facções. E há também uma ênfase em práticas de extermínio, que já eram anteriores à existência dessas facções, mas foram aumentadas na medida em que, pelo menos com o caso que eu conheço mais de perto, que eu estudo há muitos anos, que é o do Rio de Janeiro, essas incursões armadas das forças do Estado em territórios controlados, elas não passam por controles, não há um controle democrático do uso da força pela polícia, e isso facilita a que a força estatal seja utilizada por grupos corruptos dentro da polícia para obtenção de vantagens privadas. Então, operações muitas vezes são realizadas para impor o pagamento de um arrego, desse suborno extorsão, que é conhecido aqui como arrego, que às vezes se um grupo não paga, não quer aceitar um aumento no valor, realiza-se uma operação para que se possa pagar isso. Às vezes as operações elas têm a finalidade de abrir espaço para a invasão de um território por outro. Então, a necessidade de que haja um controle mais rigoroso sobre o uso da força por parte de policiais, ela é parte do combate ao crime organizado, porque os grupos corruptos, que são os mesmos grupos que usam da violência, são os grupos corruptos, não é corrupção versus violência. A violência é um recurso utilizado nas práticas corruptas no interior das instituições policiais. Tudo integrado, esses né, Carolina? Precisam ser neutralizados no interior das instituições, porque eles é que favorecem a expansão do crime organizado. Isso é um problema não só no Rio de Janeiro, isso é um problema em todo o país, onde as facções vêm atuando. Então é necessário um redirecionamento disso que já se faz, que é prender e matar, para um trabalho mais inteligente, como esse, por exemplo, da Carbono Oculto. Há um desafio para o campo progressista elaborar soluções para a violência, alguma resposta para o problema da segurança pública, que seja uma resposta em respeito aos direitos humanos, em respeito à Constituição, às garantias constitucionais, e mais eficientes, né? A gente trabalha com crime organizado que se articula em rede, e isso precisa ser levado em consideração. Não dá para ficar só indo atrás de uma grande liderança que será prontamente substituída por outra grande liderança. Não faltam candidatos para substituírem essas posições, ou então indo na base empobrecida desses grupos, soldados, vapores, que do ponto de vista dessas organizações também são substituíveis. Eles só não são substituíveis do ponto de vista das pessoas que amam eles, das suas famílias. Com certeza. A gente está ouvindo a Carolina, ela está entrando remotamente da casa dela, né? A gente está ouvindo um cachorrinho que está latindo, não sei se o cachorrinho é seu, Carolina, ouvimos uns passarinhos, mas só para integrar os nossos... Hã? É do vizinho. É de um vizinho. É do vizinho. Mas ele está integrado aí no nosso debate aqui, está participando do 3x4 junto com a gente. Aqui a gente está tendo os ouvintes, né? Estão comentando também, quem está assistindo a gente no YouTube. Lembrando que punir não é só colocar no presídio, mas manter sem qualidade de vida, como o Valério colocou aqui agora há pouco, né? As pessoas também é uma forma de punição, né? Punição da pobreza como um todo, né? Todo o nosso sistema de segurança acaba sendo um sistema que pune a pobreza no geral, né? Eles não punem os grandes. Por exemplo, a gente comentou aqui sobre a Carbono Oculto e durante toda essa operação a gente não teve um assassinato, um disparo de tiro, né? Durante toda a Operação Carbono Oculto. A gente consegue agir quando se quer de uma forma integrada na segurança, conseguindo produzir resultados sem necessariamente precisar produzir matança. Aí eu queria trazer aqui para o nosso debate, assim, a gente está falando de projetos, de tentativas e tal, e a gente tem no Congresso, ocorrendo junto com o andamento da CPI,
o PL antifacção do governo Lula e a PEC da segurança pública também proposta pelo governo Lula, que procuram tentar criar outras formas de combate ao crime organizado, outros enfrentamentos. Queria saber como que vocês avaliam esses projetos. Vocês acham que o andamento da CPI pode dificultar mais esse andamento desses projetos? Porque a gente vai ter ali na CPI esse embate certamente mais político sobre uma forma mais violenta de combater a criminalidade, uma forma mais bruta de colocar restrições e tal. Como que vocês veem o andamento desses dois projetos? Primeiro contigo, Valério. Eu acho que é muito progressivo, mas vai ser muito difícil, vamos dizer as coisas como são. Tudo que acontece no Congresso Nacional, vamos dizer também com muita franqueza, é terrível. Ou seja, quando alguma coisa progressiva, como foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e a obrigação de pagar 10% por 144 mil milionários que têm uma renda mensal superior a 50, anual superior a 600 mil reais. Isso é absolutamente excepcional, como foi ontem um projeto que a conta-gotas estende, amplia licença paternidade, de 5 para 20 dias, até 2030. Quando algo sai, é muito pouco, é quase... são miligramas de direitos que são ampliados ou são conquistados. E o que prevalece é o horror, é a votação da PEC da blindagem dos deputados, é a votação da urgência da anistia para quem articulava um golpe de Estado e preparava a guerra civil, preparava os métodos da guerra civil. E quando voltamos ao tema, então, da CPI, é que este será um espetáculo vulcânico de propostas incendiárias completamente inúteis. Na verdade, o que me entristece é que Cláudio Castro é um criminoso e uma investigação independente vai demonstrar que esta invasão da comunidade da Penha e do Complexo do Alemão foi desde o início uma operação catastrófica, de tipo apocalíptico, cujo objetivo era produzir uma reversão da situação política no Brasil. Nós estamos realmente diante de uma extrema-direita que está no poder, porque Tarcísio de Freitas, que provavelmente vai ser ungido como substituto de Bolsonaro, é cúmplice de Castro, e Zema, o governador de Minas, o extremista de Minas, é cúmplice de Castro. Eles fusionaram um tal de consórcio da guerra, batizado de maneira, digamos, indissimulável, de consórcio da paz. Na verdade, o que eles defendem é o projeto bolsonarista, ou seja, é liberalismo selvagem à la Milei na economia, um regime autoritário com forças armadas e polícias empoderadas, e a pretexto de combater o crime organizado, suspender as liberdades democráticas, como nós vimos no Rio de Janeiro a semana passada. Ou seja, durante 2 dias, o Rio de Janeiro teve que parar. As pessoas normais, as pessoas comuns, que vão para o trabalho, vão para casa, levam os filhos na escola, compram remédio para os pais, olham para o céu. As pessoas ficaram apavoradas, porque se criou, a partir da iniciativa do governo do Estado, uma operação de guerra. Uhum. Eles têm um projeto de militarização das nossas vidas. É ingenuidade nós subestimarmos a gravidade de que aconteceu no Rio de Janeiro, porque o palco eleitoral pode ser realmente envenenado. A consciência de dezenas de milhões de pessoas pode ser envenenada por esta mensagem terrível do que no Brasil é preciso fazer uma limpeza social, que no fundo é uma limpeza também de tipo racial. É uma expressão de um ódio contra a maioria do nosso povo, que é negro. Então é uma combinação de sadismo com racismo
e uma manipulação do medo gerado pela própria fratura social da desigualdade condena milhões à miséria e empurra uma parte da nossa juventude para as mãos dos capitalistas fora da lei, que são os líderes do PCC e do Comando Vermelho. São organizações capitalistas que estão no negócio de ganhar dinheiro de qualquer maneira. Então, eu fico um pouco triste, porque nós tínhamos que estar discutindo o impeachment do Castro. Certamente. Isso é o que nós tínhamos que estar discutindo. Mas sabe o que é grave também, Valério? O Castro já disse que tem mais 10 operações como essa agendadas para serem realizadas no Rio de Janeiro para combater o crime. Que horror. E a Carolina falou uma coisa importante que eu queria retomar, inclusive trazer ela de novo aqui para o nosso debate com esse tema, que o Castro diz, então, que vai fazer novas operações como essa. A gente viu os resultados dessa operação, a gente viu a Defensoria ser limitada na sua atuação de controle, né, da operação, do que aconteceu. Eles não puderam acompanhar as perícias num primeiro momento, e parece que esse vai ser o grande tema eleitoral do próximo ano, né? A segurança pública, como a Carolina já colocou, já é o tema principal da população em preocupação. O Castro coloca aí que nós vamos ter mais 10 operações como essa esse ano. Então esse parece que vai ser o grande tema de debate do eleitoral. Mas aí entra a preocupação, que é operar mais 10 ações como essa, Carolina, nesse cenário que a gente tem, a quem favorece, a quem interessa, né? Quem vão ser os beneficiados com 10 operações como essa? Porque certamente não vai ser a população do Rio, sobretudo a população das favelas, né? Bem, essa operação ela veio num momento muito oportuno para o governador, às vésperas do seu julgamento, que, ao que tudo indica, que, se não me engano, já houve o pedido de vista, enfim, algo que seria julgado, não vai ser mais. Bem, veio a calhar, em termos, né, dos interesses pessoais do governador, e, como a gente pôde observar, dentre os mandados de prisão, na verdade, nenhum deles foi cumprido, né? Dentre as pessoas os mandados que supostamente motivaram a operação, as pessoas muito procuradas, o DOCA, todo mundo já estava informado dessa operação, ninguém se encontrava no local, houve um massacre, mas o objetivo da operação foi cumprido, que era ter esse fato político. E as mortes, né, que as 121 mortes fazem parte desse fato político, a partir do qual o governador ganhou popularidade, as instituições policiais aqui ganharam grande popularidade junto a uma população que, sim, uma população que está farta da violência, que se sente muito ameaçada com a existência de grupos armados, ostentando fuzis em amplos territórios aqui do Rio de Janeiro, então, e que não para refletir como que esses grupos se perpetuam em relação com as forças do Estado, que essas operações elas contribuíram para o fortalecimento e não para o enfraquecimento desses grupos, né? Ou seja, houve sim um resultado político que favoreceu ao governador, e isso pode acabar estimulando outros governadores a promoverem seus próprios massacres. E, é claro, essa receita de bolo daqui a um tempo vai ser repetida, né? Porque mais ou menos que houve uma escalada de algo que já vinha sendo feito antes, porque o Cláudio Castro conseguiu se reeleger aqui no Rio de Janeiro, tendo realizado, durante seu governo, as duas maiores chacinas, né? A chacina mais letal da história e a segunda mais letal da história, né? Aqui em operações policiais, que é a chacina do Jacarezinho e a chacina da Penha. Então, havia já um padrão de concentração de mortes em operações policiais que produzem esse espetáculo da violência que acabou alavancando a popularidade do governador, que conseguiu se reeleger. Então, a população não será favorecida, porque no segundo que a polícia saiu, todas as bocas de fumo voltaram a funcionar, aquele território todo do Complexo da Penha e do Alemão continua sob controle territorial armado. Os moradores tiveram prejuízos terríveis por conta da operação,
seus carros queimados para fazer barricada, pessoas que deixaram de trabalhar, tiveram propriedade destruída por tiros de fuzil, além, é claro, das vidas perdidas, das pessoas mortas, né? É um trauma coletivo, um trauma para as crianças que vivem em meio a essa experiência de guerra. Então, unidades básicas de saúde que deixam de funcionar, escolas que deixam de funcionar, pessoas traumatizadas, pessoas mortas, feridas, e um prejuízo material inestimável. Na verdade, o projeto do Drogas, Quanto Custa Proibir, tem uma estimativa de quantos milhões foram de prejuízo os moradores do Complexo da Penha e do Alemão tiveram por causa dessas operações. Então, esse é o resultado que vai ter, e o Comando Vermelho vai continuar no seu processo de expansão, porque essas operações em nada prejudicam as organizações criminosas que atuam aqui no Rio de Janeiro, que já são de atuação nacional. Carolina comentou sobre as escolas, né, que ficam sem aula. A gente tem uma reportagem no site do Brasil de Fato, feita pela repórter Beatriz Ramos, que em 4 anos ocorreram pelo menos 2 tiroteios por dia em áreas de escola no Rio de Janeiro. 44% delas foram em operações policiais, ou seja, as crianças, além de todo o trauma, de toda a situação violenta, ainda perdem aula, ainda deixam de poder frequentar os espaços escolares, ou seja, é um impacto muito gigantesco que a gente tem no Rio de Janeiro decorrente da violência. Mas a gente vai agora para o nosso pequeno intervalo, antes da gente continuar a nossa análise, e eu quero fazer para você um convite. Vocês gostam do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato? Então você pode ajudar a gente a continuar fazendo esse jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta e a trazer debates como esse que também, no geral, não são feitos na mídia tradicional. Você pode acessar apoia-se/Brasil de Fato e apoiar a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças especiais aqui do Brasil de Fato. Não fica de fora, não. Se você tem alguma coisa a dizer para nós aqui no 3x4, dicas, sugestões, compartilha conosco, deixando seu recado no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio. A sua participação nos ajuda a alcançar cada vez mais ouvintes. Bora retomar aqui o nosso debate. Hoje a gente está falando sobre a CPI do crime organizado e as disputas políticas em torno do tema. Estamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora da violência urbana, Carolina Grillo, e com o historiador Valério Arcari, nosso colunista fixo aqui no Brasil de Fato. Um dos objetivos da CPI, Carolina, é avaliar a atuação das organizações criminosas nos mercados legais. Valério comentou aqui sobre a Operação Carbono Oculto, né, que desbaratou um esquema do PCC no mercado financeiro e por meio de postos de combustível. Esse é um avanço importante que as organizações criminosas fizeram nos últimos anos, deixando de atuar apenas com tráfico de drogas, tráfico de armas e atuando em mercados legais. Isso torna mais difícil o enfrentamento a elas, fica mais complicado fazer operações, ações e investigações que consigam enfrentar as organizações criminosas? Pelo contrário, os mercados que são regulados pelo Estado são mercados em que há possibilidade de investigação, há disponibilidade de dados para que ações de inteligência possam ser feitas. Um grande erro que foi feito lá atrás foi deixar o mercado de drogas ser regulado pelos grupos armados, né, e se tornou uma importante fonte de renda para a capitalização desses grupos, que hoje em dia controlam uma série de mercados, controlam mercados legais e ilegais, né, nos territórios que eles ocupam. Então, sobretaxa uma série de serviços e regula o mercado imobiliário, gás, telecomunicações, transporte alternativo, enfim, todos os grupos armados acabam tendo como fonte de renda não mais apenas as drogas. As drogas ainda são uma fonte de renda importante desses grupos, mas há uma série de mercados legais que precisam ser regulados e que têm agências fiscalizadoras competentes que precisam, sim, de suporte operacional da polícia para realizar o seu trabalho, precisam de uma atuação, precisam se aliar aos órgãos de investigação para que esses tentáculos nos mercados lícitos sejam interrompidos, para que esses mercados possam transcorrer sem o uso da força para imposição de monopólios e para imposição de taxas, de uma sobretaxação, né, que se dá por meio de práticas extorsivas. Então, para que os mercados possam transcorrer de forma, dentro da lisura, há necessidade, sim, de uma ampliação do trabalho de fiscalização dos mercados e de atuação conjunta com as forças policiais.
No caso da Carbono Oculto, houve um importante movimento no sentido de monitorar movimentações financeiras e crimes financeiros, não apenas lavagem de dinheiro, né, praticados por esses grupos criminosos, e houve a possibilidade de confiscar um volume gigantesco de recursos que seria reinvestido em armas, em drogas, né, em todos esses mercados ilegais que ainda assim constituem uma boa parte das fontes de renda desses grupos armados. Então, a inteligência ela é central porque esses nós, de uma forma que, quanto soldados, vapores, dentro das estruturas desiguais que se perpetuam aqui no Brasil, e da falta de oportunidade para os jovens pobres, há uma oferta de mão de obra para o trabalho criminoso que é inesgotável. Não se pode dizer o mesmo com respeito a essas organizações que vão atuar no campo da lavagem de dinheiro, da prática de crimes financeiros. Esses grupos eles são mais estratégicos dentro dessas redes do crime organizado e eles têm um impacto maior nessas redes, porque é mais difícil substituir esses esquemas, porque são nós muito especializados das redes criminais. O mesmo se pode dizer com relação às fábricas de montadoras de fuzis que foram identificadas, né, pela Polícia Federal, também operações que não envolveram nenhum disparo de tiro. Eles conseguiram desarticular algumas montadoras de fuzis, alguns grupos especializados do tráfico internacional de armas, que importavam peças e montavam aqui no Brasil, que chegavam a fornecer 3.000 fuzis por ano para o Comando Vermelho. Então, nesse caso, a gente tem um efeito, um impacto muito maior de desarticulação do crime organizado do que essas ações que são espetaculosas, né, que causam muito barulho, causam um caos em toda a cidade, em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, há uma sensação do ponto de vista da população que algo está sendo feito, ao passo que o trabalho de inteligência é um trabalho silencioso, mas é um trabalho essencial que precisa ser mais divulgado para que haja mais informação, né, para que a população seja informada desse tipo de atuação e do impacto que esse tipo de atuação tem na desarticulação do crime. Essa situação é muito interessante porque a Operação Carbono Oculto ela conseguiu impactar o PCC em cerca de 5 bilhões de reais, que era o mercado que era movimentado ali dentro desse sistema com os postos de combustível e com a operação de fintechs, né? Valério, uma coisa que eu acho interessante de trazer é que assim, a gente está tendo a discussão sobre a PEC da segurança pública, né? Que coloca o governo federal também com um papel de articulação em relação a essas ações e um papel mais significativo nesse processo de investigações, de apurações, que movimentam um grande contingente para combater a criminalidade sem necessariamente fazer esse espetáculo, como a Carolina acabou de mencionar, né? Um espetáculo midiático, grandioso, com extermínio, com ações e tal, um grande faroeste. Mas a gente tem muita dificuldade em fazer com que esse processo avance, né? Já existe uma grande resistência no Congresso à PEC da Segurança Pública, existe uma grande resistência, lá no passado a gente teve o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, que também enfrentou muita resistência. Por que é tão difícil fazer com que esse processo avance num processo de articulação política entre os entes, né? Os estados são muito resistentes à PEC da Segurança Pública, os governadores bolsonaristas já disseram que não vão apoiar a PEC da Segurança Pública, e aí a gente fica nesse lugar de não conseguir uma estratégia política que avance no combate à criminalidade de forma inteligente. Por que é tão difícil fazer isso, Valério? Porque a extrema-direita quer tomar o poder no Brasil, como de resto em toda a América Latina. Veja, nós não podemos ser provincianos. O presidente da potência capitalista mais poderosa do mundo, o império que mantém o domínio no mercado mundial, a supremacia no sistema internacional do Estado, está dizendo para todo mundo que o presidente da Venezuela é um narcotraficante supostamente responsável por um suposto cartel de los soles, e agora estendeu a acusação também a Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Então nós temos uma operação
internacional, não podemos ser ingênuos nem superficiais, há uma operação internacional da extrema-direita, liderada por a principal direção política da extrema-direita, dos neofascistas, que é caracterizar a esquerda como narcotraficante, narcoterrorista. E veja, esta politização atribuindo à esquerda responsabilidade pela expansão do crime organizado no mundo, ela não é inocente, ela obedece a um cálculo. Sejamos lúcidos e realistas. Se hoje Petro e Maduro estão sendo acusados de narcoterrorismo e esta acusação legitima uma ação militar dos Estados Unidos sem autorização do Congresso norte-americano, porque não há declaração de guerra, por que Lula estaria isento, ileso de vir a ser acusado amanhã de narcoterrorista? Ninguém na esquerda internacional, nem Lula, nem Boric, ninguém, depois do que aconteceu nestes primeiros 10 meses de 2025 com o Trump, está protegido de uma operação demagógica que procura construir legitimação social nos Estados Unidos para uma ação militar que desafia não só o direito internacional, mas, digamos, as regras mais elementares da preservação da paz mundial. O Trump é uma ameaça à vida civilizada tal como nós a entendemos. Então, eu não creio que seja inocente a operação de Castro, a cumplicidade do Ronaldo Caiado, o aplauso do Tarcísio, e a cumplicidade do Zema. Eu creio que os governadores da extrema-direita são muito conscientes que nas eleições de 2026 eles vão ter o apoio de Trump, o apoio da Casa Branca, e vão usar a carta do narcoterrorismo para combater o projeto da reeleição do Lula. E é evidente que isso é indissociável do projeto já apresentado no Parlamento brasileiro de caracterizar as organizações criminosas como terroristas. Na verdade, são organizações criminosas capitalistas. E o objetivo delas é entesouramento de capital o mais rapidamente possível através da manipulação de mercados ilegais. E, Valério, sabe que essa questão que você colocou agora da equiparação, né, de organizações criminosas a organizações terroristas, a gente teve também um movimento curioso de Argentina e Paraguai caracterizarem o Comando Vermelho nos seus países como organização terrorista e até fecharam as fronteiras durante a operação no Rio de Janeiro. E aí eu queria trazer essa questão, você já colocou, e eu acho que é importante a gente trazer para a Carolina também, o que esse projeto vai trazer, Carolina, no sentido de equiparar organizações criminosas brasileiras, como o PCC e Comando Vermelho, a organizações terroristas, no combate a essas organizações. Isso traz algum benefício ou só facilita ainda mais esse tipo de banho de sangue que a gente viu no Rio de Janeiro, sem necessariamente melhorar a situação do combate à criminalidade? Bem, em termos legais, as penas, a gente tem uma lei de organizações criminosas e tem uma lei de terrorismo aqui no Brasil, e as penas são as mesmas, todos são crimes hediondos, inafiançáveis, com penas longas. Então, em termos de punição para os crimes, nada é modificado, tá? A questão que muda é com relação a classificação, se o Comando Vermelho fosse classificado como uma organização narcoterrorista, e não é uma organização criminosa cujo único objetivo é a obtenção de lucro, ou seja, utiliza da força, da imposição do controle territorial armado, de práticas de coerção pela violência, com a finalidade de exercer monopólios sobre mercados legais e ilegais, né, e a extorsão, ou seja, são organizações baseadas na obtenção de lucro, tal qual máfias no mundo todo, os cartéis, enfim, todas as organizações criminosas que se conhece
né, típicas que operam mercados ilegais e a extorsão a mercados legais. No entanto, há consequências do ponto de vista do direito internacional e eu não entendo, eu já entro numa seara que eu não entendo, mas acredito que prejudique investimentos no Brasil. Se há uma organização terrorista, né, assim reconhecida em território nacional, isso pode prejudicar né, certos índices de investimento, como é que seria a classificação do Brasil, além, é claro, de dar aso à possibilidade de uma intervenção militar norte-americana, enfim, que estaria amparada aí por essa possibilidade de atuação antiterrorismo. Não acho que haja um interesse pelo menos no momento recente, de uma intervenção militar norte-americana no Brasil, mas eu acho que não há também necessidade de mudar o enquadramento das organizações aqui e produzir um impacto negativo para a economia nacional, para a imagem do país no resto do mundo, ou seja, essa operação já criou um péssimo impacto para a imagem do Brasil no resto do mundo, porque se aqui os brasileiros naturalizam um massacre como esse, a imprensa internacional, para a qual eu dei muitas entrevistas, está perplexa com o horror que aconteceu aqui. O Brasil deixa de ser visto como um país democrático, deixa de ser visto como um país seguro para receber investimentos. Então, essa operação, ela só prejudica a imagem do país, não prejudica o crime organizado, que vai continuar atuando, não sofreu nenhum impacto enquanto organização. E agora, não se trata de uma organização terrorista, não há nenhuma pretensão de mudança de regime político, de espalhar pânico na população para fragilizar as instituições, não se trata disso. O interesse acaba sendo de quem quer fazer, né? Desculpa, Carolina. Esperava-se que o Comando Vermelho fosse sair matando policiais pelas ruas, que fosse incendiar ônibus. Não houve essa reação. É digno de nota isso, né? Houve alguns ônibus atravessados no meio da rua, criou algum engarrafamento, mas não houve caos na cidade do Rio de Janeiro produzido pelo Comando Vermelho em retaliação a essa operação. Eu não sei se essas próximas 10 operações visam a conseguir obter essa reação do Comando Vermelho para falar, sim, olha como é narcoterrorista. Quem está produzindo caos, a gente não tem uma crise de segurança pública, a gente tem uma crise humanitária acontecendo, e quem está promovendo o caos é o próprio governo do Estado. Ou seja, essa ideia de taxar as organizações criminosas como organizações terroristas é mais do interesse de quem está propondo isso do que realmente do combate ao crime organizado na prática, né? Eu queria fazer uma última pergunta para os dois, e a gente está chegando no final do nosso programa. A gente precisaria ser breve, só que não é uma pergunta tão simples assim, eu tenho que admitir. Mas pensando numa política de segurança efetiva, baseada em inteligência, em prevenção, mas ao mesmo tempo com controle democrático das polícias, o que uma proposta progressista de segurança precisa ter? O que a gente precisaria ter encampado num projeto para ele ser efetivo ao mesmo tempo em que defende as bases democráticas de uma política de segurança nacional? Valério, o que você diria? Eu acho que quando nós pensamos grande, né? E é difícil pensar grande no Brasil, porque toda semana é uma tragédia, né? Então, nós estamos sempre sobre esta pressão dramática do imediato. Mas quando a gente pensa grande, no Brasil, para nós reduzirmos o alcance dessas organizações criminosas, as soluções no médio e longo prazo passam todas por garantir para a parcela mais empobrecida, miserável do nosso povo, condições de existência com um choque de benefícios sociais, ou seja, é preciso que a vida fique melhor. Não há solução militar para o combate ao PCC e ao Comando Vermelho. Claro que tem que haver punição, tem que haver rigor, tem que haver estratégia, tem que ter infiltração, informação, planejamento. Preciso retomar o controle das penitenciárias, porque são organizações que se organizam, estão construídas a partir deste drama que é o encarceramento em massa, como já
né? Uhum. Carolina já disse, quase 1 milhão de presos. Mas a médio e longo prazo, o que o Brasil precisa é ir além dos limites do neoliberalismo, que impõe o que é o salário mínimo, que impõe a estrutura da desigualdade. Eu sei que isto parece um pouco desesperador. Então nós temos que realmente esperar que o salário mínimo no Brasil deixe de ter um padrão da África subsaariana. Precisamos de elevar o salário mínimo, reduzir a desigualdade, fortalecer a educação pública, empoderar o movimento negro, o movimento feminista. Sim, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um pouquinho de socialismo. Uhum. Nós precisamos de algo que Nova York votou esta semana, coisas simples, né? O direito a comprar comida, o direito a ter creche para os filhos, o direito do o controle dos aluguéis, enfim. Precisa de condições de vida para a população Se também. não para que a gente melhorar consiga. as condições de vida. Agora, também é verdade que nós precisamos mudar a política de drogas, quer dizer, sejamos lúcidos. Tem uma rentabilidade no mercado legal que é muito mais difícil nas operações do que é o mercado legal. Então, esta obsessão da guerra das drogas já se demonstrou insustentável. Milhões de pessoas estão em sofrimento psíquico gigantesco, inclusive dentro das comunidades, depois de uma operação de matança como foi a da semana passada do Rio de Janeiro. Vão procurar compensações fumando baseado de maconha. Milhões, dezenas de milhões o fazem. Então não há solução militar para o sofrimento mental que condena as nossas sociedades hoje ao martírio de uma luta implacável pela sobrevivência. Então nós temos que pensar sim em políticas de transição para uma legalização do mercado, do consumo de drogas. E isso favorece o enfraquecimento destas organizações que são monstruosas. O Comando Vermelho e PCC são organizações monstruosas. Senão a única vencedora da guerra às drogas vão ser sempre a própria guerra às drogas, né? A gente vai continuar nesse lugar. Carolina, como que você vê essa questão de que política a gente precisa desenvolver no campo progressista? Como que a gente faz uma proposta de segurança pública que efetivamente combata o crime sem necessariamente produzir esse tipo de resultado que a gente viu no Rio de Janeiro? Bem, além, é claro, do que foi mencionado aqui, de que a questão das drogas elas têm que ser tratadas antes como um problema de saúde pública do que como um problema de segurança pública. Então, há investimentos não só na área de segurança pública que precisam ser feitos. Algo que já existe, que deveria ser ampliado, um programa que eu acho muito bom, muito interessante, é o Pronasce Juventude, que tem incidido diretamente sobre a vida de jovens, jovens que estão em situação de vulnerabilidade, muitos deles cumprindo medida socioeducativa, que passam a fazer cursos de capacitação, de profissionalização, e entram num programa de inserção no mercado de trabalho, recebendo bolsas durante esse processo. Isso não é algo de efeito... isso não é algo de efeito a longo prazo, isso é de efeito imediato, que esses jovens poderiam estar hoje no crime organizado. Há que se ter uma atenção maior à questão dos roubos. A população tem medo de segurança porque a população está sendo assaltada e tendo seus celulares roubados, furtados. Então, uma investigação maior com relação às redes especializadas de receptação de celulares, de carros, que alimentam esse mercado dos roubos. Não é fazendo operação na favela que se resolve isso, e sim investigando certas redes especializadas que exigem conhecimentos técnicos, né, para operar na receptação. Há respostas na redução de homicídios, programas que incentivar as polícias locais à redução de homicídio, porque aí as próprias polícias se esquivam, às vezes, de matar e conseguem arrefecer os conflitos quando recebem alguma compensação financeira para que haja uma redução de homicídios nos territórios que eles ocupam. Então, existem uma série... Isso já foi testado, já houve, né, Pacto pela Vida, já houve alguns programas nesse sentido.
Então há que se pensar em preservar a vida do jovem negro pobre e favorecer a que esse jovem possa ser inserido no mercado de trabalho. E, é claro, atuar, como a gente já falou, com inteligência no combate ao crime organizado. Maravilha, Carolina. A gente precisaria de mais um programa inteiro para continuar falando sobre isso. A gente sequer conseguiu falar direito de milícia, que é uma questão que eu adoraria poder levar aqui no debate entre nós hoje. A gente está chegando ao final do nosso programa e, em nome do Brasil de Fato, queria fazer um adendo aqui, agradecer ao Joselício Júnior, o Juninho, que é nosso comentarista fixo aqui do Brasil de Fato, mas vai estar nos deixando aqui da participação no programa para alçar novos voos. Muito obrigado, Juninho, pelas suas participações, valeu mesmo a contribuição que você deu aqui no Brasil de Fato. A gente vai encerrar o nosso programa de hoje, infelizmente nós vamos pular as nossas dicas culturais, senão o estouro no nossa rádio vai ser gigantesco, mas a gente volta com elas na próxima semana. O 3x4 foi apresentado por mim, Rodrigo Gomes. Nossos comentaristas são a Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari, que está aqui hoje conosco. A direção é de Camila Salmásio, a produção é de Letícia Holanda e a trilha sonora original é de Alejandra Luciani. Os trabalhos técnicos são de Lua Gattinoni e Otávio Gabriel e a identidade visual é de Rafael Canoba. Muito obrigado e até a semana que vem.